Vamos falar então sobre o debate entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Eu já tinha anunciado aqui o momento em que eles acabaram se aproximando, trocando uma risada, o Ricardo Nunes dizendo que o Boulos não iria intimidá-lo, depois de falar de uma tentativa de um oficial de justiça de localizar o atual candidato. Que momento, Duda Teixeira, e foi o momento talvez mais irreverente do prefeito Ricardo Nunes, né, que tentou ser bastante sério, bastante sereno, pelo menos fazendo essa pose ao longo de toda a corrida eleitoral. Quando o Boulos chegou perto, ele estava falando sobre o oficial de justiça, sobre o Boulos ter sido detido, o Boulos fazendo assim o não com a cabeça, sacudindo a cabeça, chegou ali perto para olhar nos olhos do Ricardo Nunes, como quem estivesse dizendo que ele não estava falando a verdade, e o Nunes deu uma risada, abraçou, mas falou que não ia intimidar, que eu nasci na periferia, etc. O que você achou? Eu achei que o Nunes conseguiu sair muito bem ali, né? Resolveu, é uma situação de surpresa ali, eu ia ficar meio perdido, eu ia ficar intimidado. Acho que o objetivo foi esse, do Boulos, né? Claramente, sair do lugar dele, ficar ali do lado, e depois ele não sai dali, né? Ele continua ali. Felipe, o que eu lembro, na eleição americana de 2016, teve um debate, Hillary Clinton e Donald Trump. E a Hillary, depois do debate, ela reclamou, né? Porque o Trump ficava perseguindo ela no palco. E ela falou assim, eu ficava amedrontada. E o Trump foi muito criticado depois por misoginia, né? Por o fato dela ser mulher. Se fosse homem, não estaria fazendo esse tipo de coisa. Pegou mal para o Trump essa história do debate com a Hillary. E depois tiveram as regras ali para segurar o Trump no lugar dele, né? Nos debates seguintes. Olha o replay, olha o replay. O Boulos vai sair de trás do seu púlpito quando o Ricardo Nunes está falando a respeito da detenção dele, de fugir do oficial de justiça, balançando a cabeça, e aí o Nunes vai dar uma risada, olha para ele, não aguenta. Tudo bem, tudo bem. Então, eu só vejo essa postura do Boulos como uma coisa realmente ameaçadora, né? Agressiva. Não acho que cai bem. Então, eu duvido um pouco que isso seja uma orientação do marqueteiro dele, né? Eu acho que ele talvez tenha feito ali na hora... Com sentimento, e eu acho que pegou mal para ele. Pegou bem até para o Nunes. Aliás, isso está sendo analisado hoje. Evidentemente, sem o resultado de uma pesquisa e sem, obviamente, o resultado das urnas ainda no segundo turno, se faz especulação sobre qual é a percepção do eleitorado. Porque uma coisa é a percepção individual. Quem viu, achou isso e aquilo, de acordo com os seus valores, com os seus próprios juízos, com as suas referências. Mas a percepção do eleitorado é fruto de, muitas vezes, especulação nos debates. E o ponto em relação à postura do Guilherme Boulos, que foi um tanto pro tudo ou nada, e o Ricardo Nunes apontou que ele estava no modo desespero, a preocupação é que ele eventualmente tenha parecido mais agressivo, o que pode turbinar a sua rejeição. Ao mesmo tempo, ele está bem atrás nas pesquisas e tenta ir ali nos pontos sensíveis, aquelas questões que o Ricardo Nunes muitas vezes dribla, sai pela tangente, não responde específica e completamente. Então o Boulos foi para cima. Agora, em corrida eleitoral, e principalmente em debate na TV, tudo tem de ser muito medido, porque mesmo se você for futucar algo que tem ali o outro candidato para esconder, se você for de uma maneira muito agressiva, você pode perder o apoio de determinado eleitorado que você quer conquistar, você pode aumentar a sua rejeição, então é isso que eles estão calculando de uma maneira bastante estratégica. Agora, são seres humanos, eventualmente, no meio de um debate, agem também de improviso, conforme os seus sentimentos, e isso pode ser bom ou eventualmente ruim. Em outro momento, o Guilherme Boulos desafiou o Ricardo Nunes a abrir o sigilo bancário das suas contas. Pois ele chegou a esse... Olha, o Ricardo Nunes esteve aqui na Sabatina OA, sabatina feita pelo portal O Antagonista, no estúdio, em São Paulo, e eu confrontei com um ponto sensível sobre o elemento que serviu para que ele fosse alvo de uma investigação da Polícia Federal e para a qual a PF pede uma prorrogação. Ele diz que pede essa prorrogação em cima da eleição, eventualmente indicando ali algum tipo de movimento político. O Guilherme Boulos não veio participar, decidiu não participar da Sabatina A. No dia seguinte, a primeira, que foi feita com a Tabata Amaral, e comunicou a gente que não viria. Então não pôde ser confrontado nos pontos sensíveis porque não quis vir.
Então, é preciso fazer essa distinção inicial. E eu questionei o prefeito Ricardo Nunes sobre o valor que ele recebeu de uma empresa que está envolvida no escândalo da máfia das creches. O que se depreende daquilo que ele responde sobre esse caso é que ele tem empresa como empresário e que ela prestou um serviço para uma empresa que depois se envolveu nesse escândalo, mas que o serviço que prestou não tem nada a ver com isso. É o que se depreende das alegações do Ricardo Nunes. Agora, ele não especificou o valor, ele praticamente indicou que não lembrava, se incomodou um pouco com a pergunta, e eu falei, se o senhor lembrar, pode encaminhar aqui para o antagonista, a gente publica a informação sem problema algum. Falou que tem empresa ali, se eu não me engano, de controle de praga, que pode ter sido algo assim, etc. Então o Boulos vai ali em cima porque é no elemento que serviu para a investigação e fala, eu abro aqui o meu sigilo bancário, etc., e você não vai abrir, etc. Agora, é claro que ninguém tem obrigação de abrir, mas ele tenta mostrar para o eleitorado que o Ricardo Nunes supostamente teria algo a esconder e ele não, e aí o Nunes se sai com essa história de que eu sempre combati a corrupção, de que eu não estou devendo nada, enfim, que o Boulos está desesperado. Duda Teixeira. Bom, o extrato bancário de cada pessoa é uma questão dela, né? Da privacidade. O que entra, o que sai da minha conta é problema meu, né? Tudo bem, se uma pessoa está sendo investigada, aí você precisa ter o Ministério Público, um procurador, promotor, pedindo ali a abertura com algumas evidências, né, de suspeitas, e você precisa ter um juiz que autoriza, que pede a quebra do sigilo bancário. E aí, qualquer pessoa aí, se o juiz decidir isso, pode até tentar se defender, mas geralmente esse sigilo bancário é aberto, né? Então você precisa ter um ritual, um procedimento que passa pela justiça para você quebrar essa privacidade de cada pessoa. Não é chegar ali num debate e falar assim, abre aí seu sigilo bancário, né? Assina lá comigo o meu advogado. Não é assim que as coisas acontecem. Pois aliás, eu sempre falo, às vezes, em entrevista, porque muitas vezes você tem a impressão de que a imprensa não fez algo que, às vezes, é óbvio que tem muita coisa que a imprensa não faz, mas que, às vezes, não está ao alcance da imprensa. Então, o jornalista ele não tem essa ferramenta de detectar a movimentação bancária atípica, não tem a ferramenta de quebrar sigilo bancário. Isso depende de órgãos de fiscalização e controle e de decisões de tribunais. Então, por exemplo, o COAF, que eu já citei nesse programa, o Centro de Controle de Atividades Financeiras, ele detecta movimentações bancárias atípicas porque ele recebe relatório de instituições bancárias. Então, ele eventualmente divulga ali para os investigadores, para as autoridades, aquela lista de quem teve movimentações bancárias atípicas. Eventualmente, isso serve para um pedido de quebra de sigilo por parte do Ministério Público, por exemplo, para um juízo de primeira instância. E aí o juiz vai decidir se tem a quebra de sigilo e aí se vai extrair o conjunto de extratos daquele indivíduo. Então tem todo um percurso aí, todo um ritual, como o Duda falou, legal, para que isso seja obtido. Ninguém é obrigado a expor a sua intimidade, mas é claro que o Boulos tem ali o interesse de apontar que o Nunes tem algo para esconder, etc. O Nunes simplesmente diz que já deu todos os seus esclarecimentos para a Polícia Federal e que o pedido de prorrogação é absolutamente inadequado, enfim, que tem uma testemunha que tem o mesmo advogado do Lulinha, inclusive, que tentou lançar uma sujeira contra ele. São essas as alegações do atual prefeito. E dá tempo do outro vídeo, produção? Em outro momento, o Nunes citou a blindagem do Boulos a Janones, André Janones, lulista também, no caso das rachadinhas. E o candidato do PSOL mencionou a investigação. Tá aí, Ricardo Nunes tentou sair aí com essa carteirada de trabalho, né, em cima do Guilherme Boulos, que tem sido frequente. E seguimos exibindo trechos do debate entre o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Como esperado, o apagão foi citado. Vamos acompanhar a
troca de farpas entre eles em relação a esse episódio, já que são vários dias de apagão, que chegaram a atingir chegou a atingir centenas de milhares de imóveis, de domicílios em São Paulo. Até o governador Tarcísio de Freitas deu declaração a respeito hoje, nós publicamos em antagonista.com.br, isso desde a tempestade com ventania na sexta-feira 11, que foi comentada aqui na nossa redação pelo Robson. Nós estávamos assistindo ao poste balançar da janela. Pode soltar. Muito bem. Aliás, teve um funcionário da Enel que morreu após ser atingido por gás, supostamente. O caso ainda está sendo apurado, por isso que não dá para concluir exatamente o que aconteceu, porque envolve árvore, né, que é o tema aí do debate, e envolve a tentativa do funcionário de recuperar a energia elétrica naquele local da região metropolitana. Foi noticiada essa morte, mas não tem muitos detalhes a respeito exatamente daquilo que aconteceu, né? Se ele estava lá justamente em razão disso que o prefeito Ricardo Nunes explicou, que quando a árvore está com interseção, com os fios, é o funcionário da Enel que vai. Se ele estava simplesmente lidando com os fios, ou se ele estava fazendo poda da árvore, enfim. Ele estava ali pendurado e algo aconteceu, ele caiu e lamentavelmente morreu. A Enel soltou nota e tudo. Então a gente tem que ficar, inclusive, ligado na apuração desse caso para ver como é a melhor maneira de se fazerem as coisas. Agora, Duda, o Boulos está ali explorando a questão de árvore, porque teve gente, fora esse caso, antes dele, que morreu com queda de galho no meio da tempestade com ventania. O Boulos não chega a falar especificamente das mortes, fazer uma acusação direta do prefeito, mas enfim, todo mundo está ligado no noticiário. Acho que o Boulos está fazendo a parte dele, tem que questionar a questão da responsabilidade da poda. Tem múltiplos aí atores, né? Desde os donos do terreno onde estava a árvore, ou de um condomínio, ou realmente da prefeitura, ou pode ser realmente uma questão da Enel. Então, ele está certo em fazer essas críticas. Até que agora, você tinha feito aqui, você questionou, inclusive, o Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, que é secretário do governo Tarcísio de Freitas, a respeito de poda de árvores ontem mesmo, no Papo Antagonista, e me parece que a equipe do Boulos está ligada aqui naquilo que a gente fala, porque está repetindo aquilo que vai nos pontos mais sensíveis. E a gente sabe que as pesquisas que foram feitas já, mesmo de sábado para cá, não mostraram mudanças na intenção de voto para o Boulos ou para o Ricardo Nunes, né? O que pode acontecer é que o Boulos trazendo esse debate, essa discussão, poderia interferir, mas já é uma chance menor de acontecer. Agora, o Ricardo Nunes fala assim, a gente não quer mais a Enel aqui. Também tem que considerar que é difícil sustar uma concessão, né? Essas concessões, elas geralmente são feitas depois de um processo enorme, burocrático, e pega um monte de documentação, de compromissos. Aí você quer tirar a Enel da concessão, você tem que entrar também com ali uma explicação jurídica, isso leva tempo. Então, também não é tão fácil resolver essa história por parte da prefeitura.